Você está buscando investimentos alternativos para diversificar sua carteira ou procurando oportunidades para fazer seu negócio se destacar no mercado? Uma boa opção nos dias de hoje é o Venture Capital. Só para se ter uma ideia, no ano passado foram investidos em startups no Brasil cerca de 53 bilhões de reais, ou seja, quase 2,6 vezes maior que o captado por essas empresas no ano anterior. Mas o que é realmente o Venture Capital? Ele serve para o meu negócio? Vale a pena como investimento? Para falar sobre o assunto, ouvimos Luciano Doll, CEO e co-founder da Inbix, empresa com foco em desenvolvimento de gestão de investimento em Venture Capital, localizada na cidade de Ponta Grossa, Paraná. Primeiramente, Dó, eu gostaria muito de agradecer, né? E já agradecer de antemão, porque você vai estar semanalmente aqui com o seu quadro também no Visão de Mercado. E o tema que a gente vai debater hoje seria o Venture Capital, né? E você até colocou uma ideia interessante aqui, que é como encontrar e investir no próximo Nubank, Uber ou Netflix. O porquê desse tema, seja bem-vindo, Dó. Obrigado, Rogério, obrigado pelo convite, é uma honra para mim estar participando aqui junto contigo e com a tua audiência. O Venture Capital, até para esclarecer, significa, assim, trocando em miúdos, o investimento em startups, né, em participação, compra de cotas de empresas promissoras, empresas inovadoras e que têm potencial de crescimento, né? É algo que tem crescido no Brasil, sobretudo nos últimos 2 anos, não é tão incomum se a gente falar, por exemplo, dos Estados Unidos, do Vale do Silício, mas no Brasil ele é um movimento recente, né? Quando eu coloquei esse título, né, a gente costuma, isso eu me enquadro também, quando a gente vê uma empresa como a Nubank, como o Uber, despontando, crescendo, sendo avaliado, no caso do Nubank, a mais de 30 bilhões de dólares, abrindo capital na bolsa, fazendo IPO, você, e conhece um pouco da história da empresa, você fica pensando, puxa vida, mas por que eu não fiz isso lá atrás, né? Não parece um negócio tão complicado assim, né? Por que há 10 anos atrás eu não pensei, eu não tive essa ideia, eu não apostei de algum modo nisso, né? Então, o que a gente propõe para os nossos investidores, parceiros, é isso, ter uma janela, uma oportunidade para encontrar uma empresa tão promissora quanto essas 3 que eu citei. A gente tem ouvido muito falar em startup, mas ainda existe, né, de repente, algumas pessoas que têm uma dúvida, que qual seria a diferença entre uma startup e uma empresa normal? E eu também pergunto para ti, o que é o marco legal das startups sobre isso? Legal. Essa é uma pergunta que eu recebo e gosto bastante de esclarecer, porque as pessoas perguntam assim, puxa, Dom, mas uma startup eu tenho que ter algo específico no contrato social, como é que é uma empresa, como é que ela se intitula, como é que ela se classifica como uma startup? Para começo de conversa, a startup normalmente se rotula uma empresa inovadora, né, de base tecnológica, normalmente, não há necessidade, mas normalmente de base tecnológica, que tenha característica de escalabilidade. O que é ser escalável? Né? É ter uma equipe pequena, né, uma estrutura relativamente enxuta e conseguir angariar uma grande quantidade de clientes e, com isso, por óbvio, uma receita expressiva. Então, essa característica de escalabilidade acaba se dando muitas vezes, na maior parte das vezes, por conta do aspecto tecnológico da empresa, né? O marco legal, né, que foi instituído e publicado o ano passado, meados, salvo engano, 31 de agosto de 2021, ele traz 2 aspectos que chamam a atenção. Juridicamente, eu classifico uma startup, uma empresa que tenha no máximo 10 anos, tá? Então, assim, se você fundou uma empresa de tecnologia escalável, mas ela tem mais de 10 anos, né?
ela já não é, segundo o marco legal, enquadrada como uma startup. Por isso, por exemplo, que parece soar estranho, mas Nubank, Uber, não são mais startups, né? Elas não têm mais, elas... pode ser que o tempo de algumas até já tenha passado de 10 anos. E o outro critério, esse sim é mais decisivo para dizer que o Uber e o Nubank decididamente não são startups, é o faturamento. O faturamento de até 16 milhões de reais, o marco é nacional, né? 16 milhões de reais anual. Então, se a empresa passou desse faturamento anual, ela já não é classificada como uma startup. Então, o marco ele traz uns aspectos legais, né? Existe um outro aspecto, um terceiro, que é a empresa se autodeclarar inovadora. Isso é um aspecto, de certo modo, subjetivo, né? Porque é uma autodeclaração, tá? Mas o marco regula isso, mas do ponto de vista da natureza da empresa, a escalabilidade, eu diria, a principal característica, e ela se dá muitas vezes pelo fator tecnológico que a empresa emprega. E no caso, por exemplo, eu quero ser um investidor, né, de uma startup. O que esperar de um retorno disso daí? Porque hoje em dia a gente começou com investimento, né, inicialmente com startup, agora muitos têm se falado também em investimento em Bitcoin. Até não sei se dá para fazer aí um diferencial dos dois aí, onde esperar um retorno melhor. Mas hoje eu tenho um investimento. O que eu posso esperar de uma startup e de um Bitcoin, por exemplo? Qual que eu posso ter mais garantia, Dom? Legal. Falar junto de startup Bitcoin dá uma conversa de mais umas 2, 3 horas. Assim, eu vou tentar resumir aqui, me concentrar um pouquinho mais em startup, mas vou fazer um link aí com o mundo da cripto, da tokenização, que faz bastante sentido. Primeiro, assim, investir em startup, o cara que pretende fazer isso e está super na moda, todo mundo quer fazer isso, né? Primeira coisa, o cara tem que ter o que a gente chama de mentalidade de equity, né? O que é uma mentalidade de equity? Eu vou pegar uma participação, né, de uma pequena empresa que está começando, a gente chama assim de early stage, ela está iniciando, ela está começando a sua escalada, né? Quando que eu vou tirar dinheiro? Quando que eu vou ver o retorno disso? Estatisticamente, o mercado fala de pelo menos 4 anos, tá? Isso, então, assim, não dá para imaginar que eu esteja fazendo um investimento e aguardando um retorno muito rápido. Isso pode não acontecer. Por isso é importante, muitas vezes, pensar num portfólio, né, em diluir o seu risco com várias pequenas empresas dentro do seu investimento. O cara que investe em startup, ele não pode imaginar que ele está comprando uma cota da empresa para ganhar dividendo da empresa, né, para participar de receita, para ter, oferir uma receita de curto prazo. Não é assim que funciona, né? Você falou da cripto, assim, como eu disse, é difícil falar das duas coisas ao mesmo tempo, mas a cripto tem, as criptomoedas, o blockchain principalmente, tem surgido como uma opção bastante interessante de investimento, a tokenização, né, que nada mais é do que permitir um registro único, um ativo digital, né, está muito em voga também as NFTs, né, que são os tokens não fungíveis, uma obra de arte que é tokenizada e assim por diante, né? É um mercado que precisa estar atento, né? Você vê, por exemplo, movimentos do tipo crédito de carbono, que é um negócio que está pegando bastante, sendo tokenizado, né? E permitindo que empresas, pessoas físicas, eu, você, Rogério, e nossa audiência possa comprar, possa vender esses tokens, né? E assim, se fosse para pensar em futuro, um movimento, uma perspectiva possível seria uma aproximação, né, das startups com a tokenização. Como assim, Dol? Quem sabe no futuro você poder comprar cotas de uma startup e essas cotas serem vendidas por meio de ativos digitais, por meio de tokens, tá? Um exemplo clássico que ficou popular, aí foi o caso do Messi, né, que foi pro Barcelona, né, Paris, né, estava no Barcelona, foi para Paris, e na negociação houve um equity de tokens, né, que fez parte da negociação. Então uma possível aproximação. É um assunto para bastante tempo, Rogério, mas é um assunto bastante interessante, faz sentido abordar. No caso do Brasil, Dom, quem que você
coloca como destaque em termos de startup, né, que se destacou aí o ano passado? Legal. Assim, primeiramente, até sem citar nomes específicos, a gente tem mais de 20 unicórnios brasileiros, né, que são empresas com valuation, com avaliação de mais de US$ 1 bilhão. Mas sem citar ainda nomes, a gente tem algumas áreas que o Brasil se destaca, né? Mundialmente, esses 2 últimos anos pandêmicos tiveram um crescimento e um aporte expressivo nas chamadas fintechs, né, que são as empresas financeiras. A gente sabe, né, a gente percebe isso no movimento das contas digitais, dos próprios investimentos, né, quantas opções que você tem, até em relação a startup, você tem hoje veículos que você consegue fazer investimento via o chamado crowdfunding, né, investir pequenas cotas por meio de sites, por meio de recursos digitais, as chamadas fintechs. Então, se você pegar estatísticas aí dos últimos 2 anos, do ponto de vista mundial, as fintechs nadaram de braçada, mas assim, expressivamente, é quase uma regra de Pareto, do tipo 80-20, né? 80% dos aportes de investidores nas fintechs. Mas você tem outras áreas que se destacam, né? E no Brasil, também, por exemplo, EdTech, né? EdTech são as startups da área de educação, né? Essa área, existe um ranking aí que colocou o Brasil em 12º lugar mundial nas edtechs. As logtechs, também o Brasil tem um destaque forte, salvo engano, 16ª posição nesse ranking, né? O Brasil é bom, né, na logística, costuma dizer que o Brasil é agro, né, e que por conta do agro e de todo a logística necessária, a gente acaba sendo bom também em logística, né? Então, perceba que 12ª para EdTech, 16ª para a Log, nós estamos vendo áreas bem posicionadas. E aqui eu vou citar, até saindo das 3 ali, que são as mais conhecidas, vou citar, por exemplo, Hotmart, né, que é uma EdTech mineira, né, que o ano passado recebeu um aporte de 735 milhões, né, se tornou um unicórnio. Ele é uma plataforma de educação online que eu posso comprar um curso que o Rogério colocou na plataforma e isso se transforma num negócio muito bacana e que coloca a Hotmart entre as 50 empresas de educação online do mundo, né? E é brasileira, é mineira. Você destacou algumas empresas do Brasil, né, Dom? Eu acho, faz o que? Eu acho que uns 2 anos, mais ou menos, saiu um grupo de empresários aqui de Marília, São Paulo, e foi conhecer as startups da Letônia, né? Estônia, que é forte, Estônia, né? Da Estônia. Uhum. Como que você enxerga esse país, né, tão pequeno, que teve tanta guerra e conseguiu, em tão pouco espaço de tempo assim, se reverter a situação nesse sentido aí com empresas no segmento de startups? Legal a tua pergunta. E a Estônia é uma viagem que está no meu backlog aqui para fazer no curto prazo, porque é realmente um país de destaque. E se destaca principalmente nas chamadas GovTechs, né? Que são as empresas que trabalham relacionado ao governo, a soluções inteligentes, smart cities, né? A Estônia é um país, por exemplo, que você só sai de casa, né, para casar, separar, né, divorciar, né, e registrar um imóvel, fazer a matrícula do imóvel. O restante, tudo que depende da esfera municipal, estadual, enfim, federal, de acordo com a organização de lá, tudo você faz de casa, né? Então, é um exemplo sensacional. E quando você pergunta, isso já me passou pela cabeça, né? Por que um país, né, desse porte se destacou e é referência? As pessoas, como você falou, saem de Marília, né? Saem daqui do Paraná e vão até a Estônia. Olha, eu acredito que com a questão, né, da quebra, né, nós estamos vendo de novo um problema sério naquela região, né? Mas com a quebra do comunismo, né, a queda dos governos comunistas, houve uma época de repressão de governo muito forte, né? E eu acredito que o estímulo do país,
né, em relação a ter uma transparência de governo, ter uma transparência que chegue até os cidadãos e uma impressão, né, uma percepção positiva, isso fomentou como valor do próprio país. Agora, não basta só querer, né, o país precisa estar engajado em termos de politicamente, economicamente, para definir objetivos como esse, né? Eu acredito que uma cultura, né? Hoje a gente fala muito em startup, uma startup de sucesso, primeira coisa, ter uma cultura muito bem definida, com critérios definidos, ter uma valorização das pessoas, da estrutura e assim por diante. Então, o país talvez imbuído dessa questão nacional e do enfrentamento que houve em tempos anteriores, imbuído disso e com uma organização efetiva, conseguiu chegar no patamar que está hoje. Mas o que o investidor pode esperar quando resolve investir em uma startup? Assim, a talvez mais antiga, né, dos caminhos é o que a gente chama de investidor anjo, né? O que é um investidor anjo? Então, o Rogério, o Doll, eles enxergam valor numa determinada empresa, né? E resolvem colocar investimento nessa empresa, né? Na prática, é um contrato, que até eu vou falar daqui a pouquinho, que você te coloca como sócio do negócio, né? Você vai aportar dinheiro, vai investir, né? E vai trocar por cotas, por participação nessa empresa, né? Veja, se eu, pessoa física, o Rogério vai fazer isso via pessoa física, a gente precisa se preocupar com coisas do tipo, vamos lá, um advogado, né, representando as nossas partes, porque a empresa tem o seu advogado, nós vamos ter que ter o nosso advogado, então você passa a ter que se preocupar com algumas questões burocráticas, né? Do ponto de vista do cara que recebe o investimento, ele precisa avaliar se esse investidor anjo vai contribuir não só com dinheiro, né? Que é o que a gente chama de smart money, né? Então, por exemplo, se o Rogério, que é um jornalista, um comunicador e tem experiência nisso, vai investir numa startup desse ramo, não é só o dinheiro do Rogério, né? Existe um expertise, existe um canal de comunicação, existe um networking que o Rogério traz consigo. Então, é uma avaliação que a startup, ao receber o dinheiro, tem que ter, né? O modelo ainda, eu falei o modelo mais antigo, mas do ponto de vista profissional, existe um modelo que é o modelo chamado love money, né? Que é o dinheiro do tio, do cunhado, do primo, né? Que vê valor, tá lá o cara trabalhando no negócio, ele vai lá e, né, faz o primeiro aporte de 100, 200, 300 mil, e o negócio é mais ou menos o mesmo, né? Ele pega uma participação e bota o dinheiro no negócio. O próprio marco legal que a gente comentou, ele trouxe um pouco mais de segurança jurídica para ambas as partes na questão do investimento. Por exemplo, um instrumento muito comum que é utilizado, o mais comum, é o chamado mútuo conversível, né? Então, eu pego 10% do negócio, boto 100 mil reais, por exemplo, né? E eu faço um contrato que eu tenho o direito de conversão dessas cotas no momento que eu quiser. Isso significa que eu não vou estar no contrato social imediatamente, né? Isso é bacana, porque se eu estou no contrato social, eu passo a responder por uma série de aspectos junto com a empresa, né? E se eu estou no mútuo conversível, eu tenho um pouco de segurança. Além disso, você tem, por exemplo, o crowdfunding, né, que é um negócio que tem crescido bastante, onde você vai num site e contrata, entra na participação, tem vários sites, SMU, tem outra, a CapTable, da Starts, enfim, sites, plataformas que a todo momento, geralmente a cada 15 dias, o CapTable coloca, 15, 20 dias o CapTable coloca uma startup lá e você pode, a partir de R$1.000, R$500, fazer um investimento e começar a montar a sua carteira, né? E a terceira hipótese, essa bastante robusta, profissional, é o Venture Capital, a partir de empresas de Venture Capital, que é o caso da nossa empresa, né? A Inbix Ventures é uma empresa de capital de risco, né, que recebe investidores e que monta um veículo de investimento por meio de vamos chamar assim, de um
pool de investidores que dilui o seu risco, né? A nossa gestão, ao escolher, ao selecionar, ao acelerar, a partir de uma tese de acompanhamento, também acompanhar as startups, dá um pouco mais de proteção, né, a esse investidor e, ao mesmo tempo, gera um ambiente de troca, de networking muito forte nas áreas que a gente atua, a partir de uma tese de investimento, né? Por exemplo, nós temos uma tese de investimento que envolve algumas áreas, né? Edtechs, Logtechs, Agtechs, né? Construtechs e Cleantechs, são 5 áreas que a gente vê no nosso corpo, no nosso staff, uma expertise maior e, por consequência, um maior benefício ao contribuir com as startups, né? Então, esse é um modelo um pouco mais maduro, mais profissional, e que, repito, se você for para os Estados Unidos, se for para São Francisco, Califórnia, você vai tropeçar em escritórios de VC, né, de Venture Capital. Esse é o modelo de negócio da Embix, hoje a empresa da qual eu sou sócio e CEO. Para finalizar, Dol dá dicas para quem está iniciando ou pensando em iniciar uma startup. O caminho é rápido ou demorado? Eu adoro essa pergunta, para falar a verdade, Rogério, porque assim, eu recebo quase todo dia sim, dia não, alguém dizendo que tem uma ideia, né, e quer desenvolver uma startup e tal. E aí, assim, geralmente eu mato o cara já no começo, né? Porque eu falo assim, escuta, você está disposto? A pergunta é essa. Ah, a ideia é legal, você acredita? Acredito, é bacana e tal. Você está disposto a trabalhar pelo menos em meio período do teu dia nesse projeto, nessa ideia, né? Se você tem um trabalho de 40 horas, por exemplo, se você trabalha CLT para uma empresa e tal, isso significa pedir demissão, né? Talvez arrumar um trabalho de 20 horas, quando eu estou falando do meio período, que seria o mínimo aceitável, né? E a outra parte do tempo se dedicar à startup. Geralmente as pessoas arregalam o olho, né? E, gente, não tem como, né? Parece que virou meio assim, ter startup e investir, que eu digo, desenvolver uma startup virou um hobby, né? Ah, eu faço isso no final de semana. Gente, não vai rolar, né? Então, isso é uma coisa que precisa ter bem em mente. Ah, não tenho tempo, tal, mas eu quero investir. É outra coisa, né? Você vai procurar um crowdfunding, você vai procurar nós na Embix, um escritório de VC, vai ser investidor, já é outra história, né? Mas se você quer desenvolver uma startup, o buraco é mais embaixo. E quando eu falei essa semana sobre os 10 anos, né? Porque quando a gente vê, existe no mercado assim, uma coisa do tipo, não, startup é uma coisa que tem que ser muito rápida, tal. Realmente a validação, o fit do negócio, as etapas têm que ser agressiva, não posso ficar... realmente o tempo é uma variável importante. Porém, se você olha o histórico de empresas, né, que hoje são unicórnios, né, que atingiram 1 bilhão, que, vamos lá, talvez seja o sonho de qualquer um fazer a sua empresa se tornar um unicórnio. Você vê uma janela de trabalho de 10 anos, né? Se você olha para o Hotmart que eu citei, se você vê lá o quinto andar de imóveis, né? São empresas que têm 10 anos de vida. E se não tem 10 anos, né, e eu citei no vídeo essa semana o exemplo da Loft, né, que fala que foi do zero ao topo em 16 meses, ótimo, legal, bacana, 16 meses. Mas assim, pega o cara lá, o cofundador, e vê a história do cara. O cara fazia 10 anos que já estava numa outra startup, que é a Printi, né, e comeu o pão que o diabo amassou lá, ou seja... tem que ter o que a gente chama de skin the game, né? Pele em risco, e não ter plano B. Você se joga, aí você tem chance de ter sucesso. Acho que é por aí. Bom, gostaria de agradecer demais a sua participação aqui no nosso canal Visão de Mercado, que é o canal streaming do empreendedor. E para finalizar, né, passa o contato aí, de repente a pessoa aí tem uma ideia, já está aí, de repente, no caminho, e quer conhecer um pouquinho, né, da sua empresa, como que ela faz para acessar, para bater um papo contigo, para tirar as dúvidas. Fique à vontade.
Maravilha. O site nosso, a empresa se chama Inbix Ventures, né? O site é inbix, inbix.ventures. É assim mesmo, tá? Não tem o .com.br, é inbix.ventures, tá? Eu tenho um canal também no YouTube que se chama Faça Diferente, né? Se você jogar no Google ou no YouTube, você vai encontrar. Toda semana também produzo algum conteúdo relacionado ao mundo das startups, mundo do empreendedorismo inovador. Rogério, eu te agradeço muito a conversa, muito bacana. A gente percebe que tem muita coisa que a gente quer estender aqui, tem que se segurar, porque o assunto é legal. Fico à disposição numa outra oportunidade para a gente continuar esse bate-papo. Obrigado a você e obrigado a todos e todas que nos assistem. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Levening, integrar, inovar e acelerar sua empresa. GPO.net, democratizando a LGPD. Village Marcas e Patentes, a marca que registra. Telecontrol. Remax, a maior rede imobiliária do Brasil e do mundo. Breda Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo o futuro. Life Empresas, com sua empresa sempre. CW15 Coworking, o novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Eficaz Consultoria. CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio e áudio publicitário. Grupo Paradigma. Ruberlém Rocha Contábil. Chalé Iababali, o conforto e a natureza ao seu alcance. Centro Automotivo Porto Seguro. Média Bis, o seu negócio na internet. Grupo SM3, qualidade em mídia exterior. Magnogás, revendedor autorizado Concigás. Ótica Feres, que lindo seus olhos aqui. Estúdio Estética Automotiva, som e acessórios em geral.